Boa noite, gente. Bem-vindos ao Neurodiversidade Consciente. Hoje a gente vai trazer a questão do normal e do patológico, indo muito além da neurodivergência, e muito influenciado por um debate que a gente teve na nossa comunidade recente, que é a questão das questões do bebê reborn, que está bem famosinho agora e aparecendo na internet. E eu vou me negar a falar essas palavras de novo. Eu vou chamar simplesmente de boneco pela questão de marketing e para não entrar na parte comercial, que é isso, porque quanto mais a gente falar disso, mais o YouTube vai trazer essa palavra e vai chamar atenção por isso que eu não quero. Não faz sentido para a gente. O debate que a gente estava tendo no grupo, ele trazia a questão de o que é normal, o que não é, o que é válido, o que não é, inclusive uma questão de gênero. E aí, a gente vai ter que passar por uma série de conceitos para entender mesmo o quanto isso é uma questão muito complexa. Então, primeiro a gente entra na ideia de normal e anormal. O normal, a gente já falou isso em outros encontros, que é a perspectiva do mediano, do institucionalizado, da norma. O corpo normal. O corpo normal da mulher e o corpo ideal é o corpo magro, que não necessariamente é saudável, o que tem a ver com uma parte muito importante com o tema de hoje. A saúde normal, padrão, ela é algo aceita. Se a gente volta isso para lepra, o anormal era o leproso e esse leproso era institucionalizado. Pensando nessa perspectiva de institucionalizar pessoas, pessoas quem? Pessoas diferentes fora da média ou que trazem alguma demanda, crianças passam o dia inteiro na escola. Porque dão trabalho. Pessoas doentes fisicamente ficam no hospital, porque dão trabalho. Pessoas que cometeram algum crime estão presas e isoladas, porque dão trabalho. Então, tudo aquilo que está fora da norma, a gente acaba institucionalizando e isolando elas da relação. A gente já trouxe isso muito em outras vezes, no sentido também da superdotação das habilidades, de um funcionamento diferente, assim como no autismo e no TDAH, que está literalmente fora da média populacional. Só que essa não é exatamente a perspectiva de hoje, por mais que cruze todo o processo. A gente está falando hoje entre até que ponto fazer algo é normal ou não, para além dessa questão mediana. A gente precisa entender que o que é uma saúde, o que é um corpo saudável. Quando você vai fazer um exame, você tem medidas de nutrientes para mais ou para menos, que no geral estão certas, como uma referência. Mas isso não pode ser o que a gente chama de saúde, no sentido de que cada organismo é um. Então, num conceito simplificado para a gente não ficar estendendo muito essa ideia, eu acabei passando por um artigo nesse sentido muito longo, um livro bem longo, trazendo esses vários conceitos de saúde e diferenciação de normal e anormal. Mas, de maneira geral, a gente precisa entender que vai haver uma referência, só que o seu organismo ele é único. Então, aquele número para você ele pode ser diferente. Qualquer questão que isso ocorra. Então, o seu normal e o seu anormal são mais referenciais do que o normal e o anormal coletivo. E aí, a gente vai já entender o que, então? Que o que define normal e o patológico é impreciso pensar nos indivíduos únicos, com uma referência. Porém, você vai ser a sua própria referência de alguma maneira. Pegando uma medida bem bruta aqui, você é capaz de correr 20 quilômetros e você sofre um acidente e começa a ter dificuldade de andar. A sua saúde reduziu. E aqui eu já vou ter que trazer alguns conceitos para a gente começar a pensar no que é aceitável em termos de saúde e no que não é. Mas antes de pensar no que é aceitável ou não,
A gente vai ter que deixar isso muito claro. A saúde, ela não pode ser somente a ausência de doença. E nem mesmo, como eu falei, essa média esperada. A OMS, então, ela é o que a gente vai usar de referência para isso. Em 1946, ela trouxe para a gente um conceito de saúde. Um estado de completo bem-estar físico, mental e social, não consistindo somente na ausência de enfermidades ou de doenças. Uma coisa que se destaca nessa definição de saúde é que ela junta a ideia de uma sociedade de mercado com vida saudável. Em 1998, esse conceito ganha uma evolução, para ser mais exato, duas. Saúde é um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social, e não meramente a ausência de doença ou enfermidade. Duas palavras aqui entram novas, que é dinâmico e espiritual. Um estado de saúde dinâmico, ele vai dizer uma coisa que o seu momento de vida vai dizer o quanto de saúde você pode ter. Uma pessoa em situação de violência não vai conseguir ter uma saúde plena. Uma pessoa que está passando fome não vai conseguir ter uma saúde plena. Uma pessoa em burnout não vai ter uma saúde plena. Uma pessoa que trabalha demais e assim por diante. Então, o seu momento vai dizer qual é o seu grau de saúde. Um superatleta também não está saudável do ponto de vista de que ele abusa do próprio corpo para passar os próprios recordes. Então, esse dinamismo da saúde, ele precisa ser levado em conta. E aqui também entra a espiritualidade, num sentido de conexão mesmo, para a gente ter vida, ter existência, assim por diante. Junto a isso, a gente tem a ideia também de doença, que para os gregos é uma questão da natureza gerar um novo equilíbrio e o corpo se adaptar a esse processo. Os egípcios inauguram para a gente o que a gente tem hoje em termos de doença, que é livrar-se de um mal, que no caso aqui, especificamente das ações parasitárias. É na perspectiva doença-possessão. Então, se eu estou afetado por um parasita, estou possuído por ele, eu me livro desse parasita. E meu corpo se restaura ao ponto normal dele, qualquer que ele seja. Lembrando que isso não necessariamente é definido, qual é esse ponto normal. E nessa perspectiva, a gente vai ter que algo é mais doença que outro. Alguma coisa é mais doença que outra doença. O que também é um conceito bastante questionável. Aí, seguindo os conceitos que a gente vai ter que entender, de maneira mais simplificada, doença é algo que tem causa definida e sintomas definidos. Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas ao mesmo tempo com causas variadas e não definidas. Distúrbios, alteração na condição física ou mental que afeta a sua rotina. E transtorno, condições de ordem psicológica ou mental que comprometem a vida normal, afetando também as relações interpessoais. Por isso, o transtorno do espectro autista, que causa distúrbios, por exemplo. Entendendo tudo isso, fica ao mesmo tempo mais fácil e mais complexo da gente enquadrar os fenômenos que ocorrem na realidade, ao mesmo tempo que a gente tem ferramentas para isso. Outra coisa que também a gente vai precisar entender é que não é só sobre nós enquanto pessoas individuais, a gente está num conjunto, um conjunto que dita regras para a gente e condições de existência. Um termo que apareceu nas pesquisas era a medicalização da existência, no sentido de que a gente passa a olhar tudo sob um viés médico e tudo tem que ser classificado e nomeado. E acaba que isso atrapalha bastante a nossa qualidade de vida. Se a gente simplesmente nos respeitasse enquanto características, e aí a gente pensa que sexualidade, vida escolar, questões de relacionamento no geral, tudo vai ter que receber um nome, um conjunto, um quadradinho para caber. Que vai vir com doenças próprias do neoliberalismo. Ou seja, no neoliberalismo a gente está dizendo de um sistema que não nos propicia ter saúde.
a desigualdade, o desemprego, as pressões do trabalho, pensando aqui no professor que tem que levar trabalho para casa, o quanto isso propicia doença na saúde, porque o trabalho é de saúde e fonte de doença ao mesmo tempo. Depende como que está sendo na sua. Então, a sua condição concreta de vida também define o grau de saúde que você pode ter. Ou seja, não depende somente de você, depende do contexto que você vive. E claramente não é só sobre ser pobre ou ser rico, mas é muito mais sobre dignidade, ao que eu tenho acesso enquanto saúde. E aqui, voltando para as questões das bonecas que estão sendo ditas já, está se espalhando aí, a gente precisa entender sobre políticas públicas e redes sociais. A primeira coisa é a gente simplesmente questionar, porque hoje a gente tem muita informação. A informação é verdadeira, a informação é falsa. Entender isso é importante. Pode ser que os vídeos que estão sendo falados sobre essa situação são simplesmente vídeos para divulgar e para gerar visualização para as pessoas que trabalham como influenciadores. Simplesmente podem não ser verdade. Se for pesquisar, possivelmente você não vai nem achar nenhum caso de atendimento de bonecas em hospital ou algo assim. A questão é que, com as redes sociais e com a facilidade de espalhar notícias e informações hoje, o que acontece é que isso está se espalhando como um todo. Enquanto a gente não tem uma noção real e do efeito real disso para além do que está na internet, a gente não tem como agir sobre isso. Pensando em modas e ondas que ocorreram bem para trás. A gente teve a live de NPC que era gente ganhando dinheiro fingindo que era um personagem de jogo. Você pagava R$ 5 e ela fazia um comando. Isso foi repetido ao infinito pela internet até que passou. Deixou de existir? Não. A gente só não está olhando mais para isso. Então, sendo um problema que a gente nem sabe qual é a questão real, de onde a gente está vendo tanta seriedade? A gente volta para o que a gente falou lá atrás. Um estado de saúde normal ou aceitável, ele diferencia a fantasia da realidade. Seja com uma boneca, seja com um carrinho, seja com uma coleção. Isso não ignora os pesos de gênero que existem hoje. Então, cobra-se muito mais de uma mulher para estar sempre ocupada, para estar fazendo coisas, e muito menos de um homem. Então, sim, um homem pode ter uma coleção de carrinhos e ser fissurado com ela, e uma mulher pode ter uma coleção de bonecas, entendendo que elas são bonecas, e ela vai ser criticada, e o homem não. Mas a partir do momento em que o homem vive em função desses carrinhos, tem uma questão. Da mesma maneira, a mulher. E aí, em termos de medidas reais, a gente precisa olhar para um outro ponto, que é, precisa de uma lei para essa questão ou para outras? Precisa de ter uma política pública? Se a gente não tiver dados, não tem como fazer política pública. Números reais. E a gente não pode fugir dessa questão. Se a gente ficar sempre focando no que está sendo espalhado na rede social e na internet, a gente vai perder a noção da realidade, que acaba sendo uma possibilidade, um subproduto das redes sociais. Essa capacidade de espalhar as coisas mesmo. E aí, para a gente ir encaminhando para um final, para o debate e seguindo na parte não gravada, eu trouxe números que trazem pesquisas reais e problemas reais, somente de exemplo, e vocês podem citar outros também. Em 2024, uma pesquisa concluiu que tinha 3.961 jovens abaixo de 18 anos em situação de rua em São Paulo, capital. É um número bem grande. Pensando que esses jovens deveriam estar na escola, pensando que eles estão passando fome, pensando que são jovens que vão entrar para a criminalidade por necessidade, talvez, por falta de oportunidade, potenciais que não serão explorados no sentido positivo.
A gente também tem que 3 a 5% da população mundial tem superdotação e autoestabilidades. Isso no Brasil dá em torno de 2 milhões e 300. A gente não vê esse número nas escolas. A gente não vê esse número na sociedade. É muita gente. Na porcentagem, no isolado, não, mas se você for pensar que é 2 milhões de pessoas, é muita gente. A gente também tem que 1% da população mundial tem autismo. Eu tentei rastrear de onde vem esse número em data. Eu só consegui achar que tem a ver com a ONU mesmo. E é no máximo de 2016. Talvez 2006, mas eu não achei um lugar que dissesse o ano exato em que isso foi concluído. De qualquer maneira, 2016 passou bastante tempo para cá. Então, o dado já mudou. E também, a gente vai ter um outro dado que é um número muito importante. 5 a 7% das crianças com deficiência têm dupla excepcionalidade, ou seja, também tem superdotação. E aí a gente cai num outro problema real, que é, será que a gente não está olhando para elas, então? A gente olhou tanto para a incapacidade, que as capacidades dela não foram reconhecidas. E aqui, para não gerar uma interpretação, não estou dizendo que pessoas que não têm interpretação não têm capacidades. Eu estou dizendo que uma coisa esconde a outra e a gente simplesmente não percebe ou não olha. Juntando com tudo que eu falei lá atrás, uma criança negra e pobre em escola de periferia provavelmente não vai ser descoberta em termos de superdotação, especialmente se ela tiver deficiência. E aqui dizendo especificamente de recursos que ela pode ter acesso. Qual que é a essência de tudo isso que eu estou trazendo hoje? O normal e o anormal vai ter uma medida média mesmo, mas também olhemos para o indivíduo dentro de um contexto. Se não houver descolamento da realidade, é aceitável. E sem esquecer que a gente vive em uma sociedade que valoriza a ideia do sofrimento, no sentido de que você precisa estar sempre fazendo alguma coisa, sempre está faltando, nunca é o suficiente, e ao mesmo tempo ela quer mercantilizar tudo. Então, tem um problema de saúde, isso vai dar dinheiro. É só pegar o exemplo de abafadores de ruído, que o mesmo abafador vai custar 150 no contexto normal e 300 se ele for para autista, sem mudar nada.